Muito bom dia, caros amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um nosso maravilhoso, não por nós, mas pelo contexto geral da nossa união, da nossa alegria, do nosso desejo de nos unir, Evangelho na Rede. Aqui hoje, mais uma vez, pela nossa rede Amigo Espírita, transmitido aqui de forma muito significante, porque estamos nesse momento no Facebook, no YouTube, no Twitter também, e no nosso canal. Deixa eu dar uma conferida aqui no Restream, no Soul TV. Soul TV é aquele aplicativo que você instala no seu aparelho de celular aí e consegue assistir toda a programação que a Rede Amigo Espírita distribui diariamente. Vamos colocar aí mais de 30 vídeos por dia, transmitidos ao vivo, entre palestras, seminários, estudos, reflexões, orações, enfim. É uma honra para nós estarmos aqui nessa grande rede que nos traz aqui grande satisfação de fazer parte aqui nossa queridíssima Rede Amigo Espírita. Vamos hoje para mais um estudo nosso hoje, o número 109, nosso evangelho aqui na rede, número 109. É uma alegria ter vocês, saber que do outro lado aí tem alguém nos acompanhando pelo celular na mão, ou pela TV, pela Smart TV, pelo notebook, pelo PC, enfim. Seja lá onde for que você esteja, nesse planetão maravilhoso, e seja em qual local você esteja aí assistindo, no YouTube, no Facebook, no Twitter, você é muito bem-vindo para nós aqui, viu? O meu bom dia, minha gratidão a todos vocês pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. E o bom dia da Estela para nós também. Muito bom dia, daqui de São José do Rio Preto, que virou a terra da chuva. Mas a gente fica muito feliz de não ser uma catástrofe, né? Algo que vai acontecer o que aconteceu em outros países. Então a gente é muito grato por tudo que está acontecendo aqui, de estar chovendo, e a gente abençoa muitos lugares que estão passando aflições tão grandes, não é, gente? Voltar a nossa prece hoje a esses irmãos, mas nesse momento aqui nosso, de alegria, de união, de estarmos aqui podendo estudar juntos. Estamos quase, agora o pessoal está acordando, quase em 100 pessoas já, então é uma grande roda, podendo falar do Evangelho, de como caminhar melhor, viver melhor, e assim fazer um mundo diferente, né? Aquele mundo que a gente sonha. Jesus abençoe aí o seu lar, sua mente, seu coração, que a gente possa pegar o Evangelho de hoje e realmente aplicar na nossa vida. Muito bom. A oração da Estela. Senhor Jesus, divino e amado Mestre que nos ampara, que veio à Terra com o único objetivo de nos instruir como amar, como conviver. Senhor, gratidão pelo entendimento que temos no nosso coração, porque com um pouquinho de entendimento a gente consegue já fazer grandes mudanças em nosso espírito, atingindo as pessoas ao nosso redor, não mais com o nosso egoísmo e orgulho, mas agora com a tentativa de ser mais amoroso e melhor. Senhor, abençoa as pessoas que sofrem. Abençoe aquelas pessoas que passam por qualquer tipo de aflição e dor. Nossos irmãos de outras nações, principalmente aquela nação que sabemos que tantas vidas foram ceifadas pela força da natureza, mas que em algum momento eles vão se recuperar, Senhor. Mestre amado, amigo, abençoa as pessoas dessa corrente que pediram vibrações e oração, que as aflições possam ser sanadas, que os benfeitores alcancem os corações e a sua mente para encontrar uma melhor saída, ou pelo menos encontrar aceitação e resignação. Mestre, muito obrigado pela nossa caminhada, cercada de bênçãos, que a gente possa enxergar essas bênçãos, e que a gente possa ter ferramentas necessárias para a caminhada, para resolver os nossos problemas e nem entrar muitas vezes em algumas situações desnecessárias. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Assim seja. Eu trouxe esse livrinho aqui, Recados da Vida, que atrás tem o nosso Chico Xavier.
Recados da Vida é de autores diversos, pela mão de Chico. Deixa eu ver, de quem que é essa mensagem que eu trouxe? Ferreira Aguiar. Do espírito, então, de Ferreira Aguiar. A mensagem é: vejo na terra em que esbarro a gleba do mundo inteiro. Agora vejo, sou barro, nas mãos do divino oleiro. Olhando faltas alheias, pesquiso os erros que tenho e encontro as faltas que trago em vez de cerrar o senho. Bonitinho, né? Cerrar o senho, ficar assim, bravo. Fechar a testa, fechar a cara. Né? É isso aí. Bom, vamos então dar início aqui ao nosso estudo, agradecendo a companhia de cada um que aqui nos acompanha. Rogerião Fernandes está aqui, gente. Ó, se vocês quiserem mandar vibração boa, parabéns para você. Não precisa nem mandar, porque o Rogério já é um cara abençoado, já ele é um cara que ele produz o bem que ele hoje usufrui. Mas a gente manda hoje aqui. Você merece comer um pastel, Rogério. Rogério, hoje isso mesmo, vou pagar um pastel para você no Mercadão, tá? Ele não deve estar enjoado nada de pastel, né, Rogério? Ei, Rogerião, ó, evangelho aqui especial pro Rogerião, em homenagem a ele aí, meu grande amigo. Talvez o Rogério, a gente estava fazendo outro dia uma pesquisa aqui, ver quem são os nossos grandes amigos. Não, o Rogério é o meu primeiro grande amigo e é amigo até hoje. Nós se vão aí mais de 35 anos de amizade. Nem vamos falar a nossa idade, não, né, E Rogério? nem se encontra tanto, mas esse lapso de afeto Não, mas o Rogério é eterno, nem que a né? gente ficar 30 anos sem se ver, a gente continua irmão aí. Nós temos até características físicas, né, parecidas aí, né, pelo nosso biotipo. Né, Rogério? Nossa cabeleira farta, de se barba. você vai no Mercadão, você acha que você viu o Oceander, não é? De vez em quando eu vou lá, quase o pessoal sai me dando tapa na orelha, brincando comigo lá, achando que eu sou o Rogério. Mas várias vezes. Outro dia eu cheguei lá, um amigo dele falou assim: ei, mas quase que eu cheguei te zoando, viu? Achei que você era o Rogério. A gente se parece aí, pra mim é uma honra parecer. Se eu parecer com ele espiritualmente, aí é que eu tô feito mesmo. Né? Fisicamente a gente se parece. Mas eu quero ser igual o Rogério, assim, nessa questão dessa humanidade, desse coração gigante que ele tem. Rogerião, um beijo grande para você, viu? Te amamos muito, viu? Um abraço especial. Vamos então lá, gente, para o nosso estudo hoje, número 109, no dia 14 de fevereiro, dia do aniversário do grande Rogério Fernandes. Vamos lá então aqui para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. A lição é curtinha, porém não menos importante que as demais, que são mais longas. Estamos aqui seguindo o nosso roteiro do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Vamos estudar então os itens 4 e 5, o maior mandamento. Vamos lá? Mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se ajuntaram em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Item 5, comentário dos Espíritos. Caridade e humildade, esta é a única via de salvação. Egoísmo e orgulho, esta é a via da perdição. Esse princípio é formulado em termos precisos nestas palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois pensamentos contêm toda a lei e os profetas. E para que não houvesse equívoco na interpretação do amor de Deus e do próximo, temos ainda: e o segundo, semelhante a este, é, significando que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Porque tudo quanto se faz contra o próximo é contra Deus que se faz. Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. E vamos ao comentário da Estela.
É bonitinho que no meu evangelho ele tá em negrito, fora da caridade É, o não há meu também. salvação. Aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui. Deve ser importante esse jargão, hein? Eu acho que fora da caridade não há salvação mesmo, não, hein? Senão não ia estar aqui em negrito, ó. Eu acho que é a primeira frase que é em negrito. Tem os subtítulos, né? Tem os títulos. Tanto que é importante lembrar disso aqui, ó. Caridade. Tá certo que pode ser um lance da editora, né? Que fez isso, mas a gente sabe que é a principal frase de Kardec, né? Kardec é nosso codificador, que a gente pensa assim, mas a gente acabou de ler um texto aqui onde Jesus explicou isso, mas Kardec veio nos ajudar. Então, ele trouxe é como se fosse assim, Jesus falou, quer que eu desenhe? E aí, fora da caridade não há salvação. Primeiramente, nesse texto que o Sander leu hoje, eu gostaria de passar um pouquinho aí na nossa mente, como deve ter sido naquela época, quando Jesus ali, todo mundo em dúvida, mesmo com aquela ascensão do espírito dele, aquela força que o espírito dele tinha, nada mais por ter sido o criador daqui do nosso planeta, aquela força toda contida dentro daquele corpo, nós imaginamos assim que tinha muito pessoal que tinha dúvida por ele ser filho de um carpinteiro, e mesmo ele fazendo milagres, então fizeram essa questão para ele, é aquela pegadinha, não é? E às vezes, muitas vezes na sua vida, quando você se depara com pessoas que não entendem a doutrina que você segue, não entendem o espiritismo, eles vão te fazer às vezes questões, até mesmo pessoas que compreendem a Bíblia, elas trazem versículos e capítulos, e está certo, né? Porque a dúvida faz parte do crescimento da humanidade. E aí ela vai usar o seu intelecto para provar. É como se fosse assim, ela vai usar o seu intelecto para provar que você está errado de alguma maneira. Enfim. E aí você vai perder tempo com essa pessoa. Porque Jesus foi lá e pensou, não sei se ele pensou, né? Porque era tão rápido o raciocínio dele, na verdade ele tinha, é como se ele tivesse antecipado tudo o que foi acontecer, porque, gente, cada momento que Jesus teve na Terra foi tão importante e crucial. Você imagina, falou, você vai lá, você vai ficar 33 anos só. E o evangelho vai ser escrito só de tal momento a tal momento, quando ele começou a caminhar na fase adulta. E aí, cada frase que ele falou, atire a primeira pedra, então, quem nunca pecou, sem apontar dedo em ninguém, não é? Vocês são de pouca fé. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todas as frases que eles falaram teve muito impacto. Mas acredito que essa que a gente estuda hoje foi quando tentaram extrair dele agora eu vou desmascarar esse cara. E aí ele vem e faz assim, vão resumir tudo. Por que ele fala assim, vou resumir as leis e os profetas? Porque antes dele veio Elias, veio Davi, veio Moisés, tudo profetas, e eles antecederam de uma maneira brilhante para Jesus poder caminhar e já não tá tão selvagem do jeito que era antes, né? E aí ele falou, vamos resumir. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí, quando nos é apresentado o orgulho e egoísmo, como o próprio Espiritismo diz, né, aquela âncora, aquele retrocesso, aquilo que não faz a gente avançar, não adianta eu sentar aqui, ou você aí, e nós, juntos aqui, começarmos a apontar os defeitos. Poxa, você está vendo lá? Se lá não tivesse, assim, em guerra, se o fulano ali não tivesse roubado o ciclano, se aquele outro ali não tivesse matado, é como se fosse assim, pega o seu carro, estaciona e fica falando dos outros assim, se aquele outro lá fosse para aquela marginal lá, ele ia chegar mais rápido. Olha aquele outro ali, aquele outro pegou a rua errada, ó. Se ele pegasse aquela rodovia lá, ele chegava lá no destino. Se você ainda não entendeu, como eu, muitas vezes, gente, quantas vezes você estaciona no dia? Sabe, eu vou falar quantas vezes você estaciona no dia?
É o tanto que eu me avalio. Toda vez que você julga alguém, é o momento que você desligou o seu carro, estacionou e está olhando o desenvolvimento do outro. E aí eu não chego a lugar nenhum. Porque avaliar orgulho e egoísmo, a não ser avaliar de uma maneira assim, poxa, assim, olha, o fulano fez aquela situação lá na vida. Não seria legal a gente fazer, né? Porque a gente estava até pensando em fazer. Então, você ter uma pessoa como paralelo, fala, poxa, ó, como o pessoal ali está indo para o caminho errado, ó, vamos falar com as nossas filhas, né? Para elas não pegarem esse caminho. Hoje mesmo, levando a Lara na escola, a gente passa por um local onde tem muitas pessoas dependentes, sim, viciados, né? Dependentes químicos. E aí eu fui conversando com ela. Mas não é daquele jeito assim que há pouco tempo atrás eu fazia. Não sei se você já fez. Olha ali, que falta de vergonha na cara. Olha ali, por que não vai procurar um emprego? Não, hoje a gente consegue falar, olha filha, tá vendo ali? Em algum momento da vida daquele cidadão, alguém não explicou para ele, ou ele resolveu se entregar e pagar para ver, não é? Ele começou a usar droga. Então, quando você pega o retrocesso da pessoa, não, retrocesso não, que a gente não vai retroceder, como que eu posso explicar? Quando nós pegamos aquela parada que a pessoa dá para você analisar, poxa, olha, a pessoa estacionou na evolução ali, porque a gente não vai retroceder. E você usa como uma educação para o seu espírito ou para os seus filhos e aponta a pessoa ali, mas não apontando com julgamento, apontando, olha lá, Lara, em algum momento aquele cidadão ali não teve pais, às vezes, que conseguiram explicar para ele o dano que faz uma droga, uma dependência química, enfim, e tantas outras coisas, gente. Às vezes você se pega falando mal de alguém, isso também é um vício. E aí eu falo, nossa, você viu? O fulano lá ontem, a gente ficou 1 hora, fomos almoçar junto com o fulano falou mal do outro o tempo todo, que triste, né? Não vou fazer isso não, cara. Isso não é, isso é pesado, né? Até o alimento que a pessoa ingeriu vai de alguma maneira tem um peso. Então nós vamos avaliando dessa maneira as pessoas. Porém isso nos ajuda a refletir sobre os nossos atos. Mas não significa que você está se iluminando. Você tem muito material. É como se viesse quando a professora na escola vai ensinar aquela criancinha, ela tá ali pegando um monte de matéria, né? Olha, tá a continha de matemática, formando palavras, mas ela só vai realmente ver se aprendeu quando ela vai fazer uma prova, ou quando ela viu a professora falar um monte de coisa lá, escrever na lousa, aí ela vai escrever no próprio caderno. Deixa eu ver o tanto que eu aprendi. Esses somos nós na vida. A vida é uma completa escola, cheia de professores. E esses professores muitas vezes mostram como fazer ou como não fazer. Pega uma situação de encrenca que está na tua família. Nossa, olha, o fulano lá tá brigado com fulano, você acredita? Não passamos nem o Natal junto por causa do fulano até hoje. Vai chegar carnaval. Pega essa encrenca e avalia. Ou tem egoísmo, ou tem orgulho, ou tem os dois envolvidos nessa pendenga aí. Avaliou qual que é o seu grau de responsabilidade com isso? Poxa, bem que eu podia ter cumprimentado a pessoa, hein? Mas o meu orgulho fez com que eu abaixasse a cabeça e seguisse adiante. Mas o meu egoísmo fez com que eu não ajudasse naquele momento. Então, quando eu começo a entender que fora da caridade não há salvação, e a salvação é individual, e quando todos os indivíduos já estiverem salvos, aí nós vamos ver uma nação coletiva, um planeta em ascensão coletiva, o tal mundo de regeneração está aqui nessa conversa nossa, está na conversa que você tem na sua casa, mas é uma conversa voltada para os meus atos. Imagina que insuportável seria você anda que estuda o evangelho junto comigo, eu que estudo o evangelho, a gente o tempo todo vendo as mazelas dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos parentes, dos vizinhos. Todo mundo tem. Eu e o Luciano não ia ter mais conversa. Você conhece alguém sem defeito? Jesus não vale, eu tô falando encarnado. Não tem, gente. Então, você compreende que é um pouco perder tempo da sua vida?
perder tempo. Não tem nada de novidade que o Sander vai chegar e me trazer de um amigo, por exemplo. Nossa, você viu lá o amigo, Stella? Olha, ele é assim, assim. Eu já enxerguei tudo isso. Tem alguma novidade que você leva para alguém? A não ser que fosse, nossa, Luciano, você acredita que o fulano ali acabou de roubar o carro do outro ali? Vamos orar por ele, né? Porque agora vai ter que recuperar isso daí, essa dor em algum momento. Aí você comenta a ponto de vamos ajudar a situação. Agora, assim, ia perder mesmo. Você tem meia hora de, nossa, olha, o fulano fez isso e fez aquilo. Como pode ele ser assim? Como pode, quando a gente está falando como pode, julgando dessa maneira, eu estou lá com o meu carro estacionado mesmo. Meu carro, vocês sabem que eu estou falando daquele veículo carnal que poderia estar avançando e a minha alma crescendo e eu estou parado. Por quê? Porque eu estou vendo que o fulano é egoísta e o ciclano é orgulhoso. E eu mostro muito do meu orgulho quando eu estou apontando defeito do outro. Porque, olha, onde já se viu que o fulano fez, significa automaticamente a minha fala que eu não faço isso. Você já parou para pensar nisso? Quando você fala que uma pessoa fez, olha que serviço porco que a pessoa fez, Luciander. Eu estou falando que meu serviço é muito limpo. Não é automático isso? Compreende o tamanho do meu orgulho? Tamanho da minha arrogância, tamanho da minha vaidade, quando eu falo mal do outro? Então, os nossos olhos de fazer ao próximo o que gostaria de que fizesse com você, amar a Deus sobre todas as coisas, como o Evangelho diz, quando você faz alguma coisa para o seu irmão, você está fazendo diretamente para Deus. E por que isso? Porque Deus é o nosso Criador. E aí começamos em pequenas coisas. Sabe por quê? Porque o nosso tamanho aqui, de pessoas, estamos em mais de 140 pessoas juntos, aparelhos pelo menos, né? Porque cada aparelho aqui está ligado, às vezes, 2 pessoas, ligados, estudando sobre como melhorar o nosso espírito. Então, significa que eu tenho certeza que você aí já não lesa as pessoas de maneira tão grande. Você não rouba, você não bate, não é? Mas e as pequenininhas coisas? Chegamos no próximo degrau. O próximo degrau é para ser galgado também. É para subir. O problema é que às vezes eu nem enxergo. Eu enxergo o degrau da humanidade, não enxergo qual é o outro que eu tenho aquele próximo passo. E eu sempre tenho um próximo passo dentro do meu orgulho, do meu egoísmo. Às vezes o teu próximo passo está no trânsito. Como que é você no trânsito? Perfeito? Não dá para melhorar mais um pouquinho assim? Sair programado para não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou prestar mais atenção de quando tiver pessoas atravessando a rua, ao invés de eu acelerar e o pedestre ter que parar, eu vou ver se tem alguém no retrovisor, vou esperar, deixar a pessoa passar. Mas aqui no Brasil é assim. Se fosse lá na Nova Zelândia, se fosse na Suíça, no Japão, o pedestre realmente, gente, eu morei no Japão e lá o pedestre tem vez. Ele levantou a mão, os carros param. Mas isso é lá. Isso é lá porque tem uma cultura. E se a gente começar aqui a ensinar os nossos filhos, não vira cultura também? De respeitar. Eu estou vendo pessoas aqui em São José do Rio Preto, agora virou São José do Rio Preto, tem uma chuva, né, Sandro? São José do Rio, chuva. E, graças a Deus, eu tenho um conforto de buscar minhas filhas na escola de carro, de levar meu pai e minha mãe, de fazer meus corres aqui de carro. E quando não está chovendo de Arca de Noé aqui em São José do Rio Preto, tá uma garoinha. E passa um irmão meu, uma irmã de moto. Eu já andei muito de moto. Atrapalha demais o motoqueiro, a chuva. Mas será que eu tenho um pouquinho de menos egoísmo da minha vida e deixo passar? Ou fico ali fechando o motoqueiro? São pequenas atitudes minhas, pequenas, que vão dando grandes saltos e progressos no nosso espírito. Quando nós vemos Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, grandes vultos aí da Fabiana de Cristo, quando ficamos sabendo de histórias de pessoas que deixaram a sua vida na matéria e foram viver o necessário e fazer coisas para as outras pessoas, eu falo, nossa, um dia eu chego lá. O dia para eu chegar lá é hoje, porque é te apresentado o próximo degrau hoje, no trânsito. Olha, hoje eu desci do carro,
E a minha cachorrinha vai sempre levar, a Tuti vai sempre levar as meninas na escola. Conforme ela desceu, ela fez as necessidades ali no vizinho. Aí eu desci do carro, entrei em casa, peguei a sacolinha e fui lá, né? Fechei a Tuti dentro de casa. Poxa, fez ali no vizinho, né? Aí eu tava fazendo isso, a mulher me parou na rua e falou assim: Nossa, isso daí que você tá fazendo eu nunca vi. Porque ela me viu saindo de casa e pegando no vizinho. E aí eu falo assim, gente, não é meio que óbvio? A minha cachorra fez uma caca no vizinho. É meio que tem outra coisa para ser feito? Não, e parece que há algum ato de nós, como a Estela iluminada. Não, eu fiz o meu dever. Eu vou ser iluminado quando eu fizer o a mais. Quando eu fosse no outro vizinho, ver se tinha alguma caca de outro cachorro lá. Aí talvez eu seria, mas não, minha limitação é só o meu dever mesmo. Aí talvez eu seria iluminado, né? Eu não vou sair catando caca por aí. Tem que estar com tempo, né? Tem que Sobrando. estar com o tempo sobrando e falar assim, nossa, um desprendimento danado da vida. Mas às vezes nós não estamos fazendo nem o nosso dever. Quer ver no tumulto do dia a dia, no tumulto de um supermercado? Será que eu sou aquela pessoa que vê alguém segurando uma sacolinha e você está com o carrinho cheio e você corre com seu carrinho na frente ainda, aí a pessoa com uma sacolinha fica ali atrás? É como o Oceano falou, poxa, né, às vezes você está com tempo, você está com o carrinho cheio, que diferença vai fazer 2 minutos a mais na sua vida de deixar uma pessoa passar na frente? Então não são atitudes de Chico Xavier, não dou conta, gente. Nossa, eu olho o Chico, ele tá lá em cima, gente. Olha, tá lá em cima, que lindo, um dia eu chego lá. Mas eu tenho meu próximo degrau aqui, ó. Que é deixar uma pessoa passar na frente minha do supermercado. Eu tenho a opção de falar mais ríspido com alguém ou falar mais manso. Eu tenho a opção de chamar a atenção de alguém em público ou no privado. Eu tenho a opção de deixar, sim, um pedestre passar, já que não tem ninguém ali, por que eu vou correr? Eu tenho muitas opções que se abrem para você alcançar o próximo degrau. A opção da generosidade no seu WhatsApp, quando bate na tua cabeça de você mandar uma mensagem para alguém, manda, essa pessoa pode estar precisando. Oi, bom dia, tudo bem por aí? Então, são pequenos detalhes assim, sabe? Pequenos detalhes de cumprir o nosso dever, fazer um pouquinho a mais. Como que Chico Xavier virou Chico Xavier? Será que Jesus foi lá e jogou um pó mágico na cabeça dele e ele se iluminou? Não. Ele foi pegando pozinho de iluminação pouco a pouco. Pouco a pouco. São detalhes. Nós hoje temos que prestar atenção nos detalhes que eu posso ser mais humilde, nos detalhes que eu posso ser mais generoso, para sair do meu orgulho, para sair do meu egoísmo. Mas assim, ó, pequenininho assim, não é, Luciano? Detalhes do seu dia a dia. Será que você está sendo generoso aí com os seus familiares? Será que é uma pessoa que só critica? Será que é uma pessoa que agrega, que fala manso, que elogia? Poxa, eu gostaria de ser essa pessoa aqui em casa. Não precisa falar se eu sou Luciano, porque senão vai, né, tá em rede aqui, não dá. Então, nós precisamos ser, assim, generosos, menos egoístas, então, e menos orgulhosos. E vamos que vamos, né, Luciano? O que você traz para nós aí? Eu trago que eu acho muito interessante a analogia que a espiritualidade faz de comparar Deus com a gente, né? Com nós, conosco. Quer dizer, não adianta você ser alguém religioso, alguém cumpridor das suas obrigações, ou frequentador de alguma doutrina ou de alguma religião, mas você viver em guerra com as pessoas. Porque Jesus já trouxe esse alerta, né? Quando ele traz na lição Vinde a mim os pequeninos, ele traz então aquela reflexão dizendo o seguinte: se você fizer a um desses pequeninos, é a mim que você está fazendo. Isso mostra que a união entre Deus e Jesus é uma união, vamos dizer assim, impossível de ser desatada. E se você compreender bem essa deixa que Jesus já fez, lembrar que o Evangelho é muito claro em dizer que não é possível amar a Deus sem amar suas criaturas, você vai ampliar o seu leque. Você que eu digo nós, né? Nós vamos ampliar o nosso leque. O leque de observação daquilo que está vivo, que está se movimentando. Quais são as criaturas divinas? Todas. Plantas, animais, até os minerais são criaturas de Deus, estão em estágio primitivo de evolução, né?
Diz o Livro dos Espíritos que os minerais também estão em processo evolutivo, para um dia se tornarem vegetais, né? Para depois um dia se tornarem animais, para depois um dia se tornarem humanos. E aí, quando eu tenho uma atitude de destruição ou de desdém, de desconsideração com a obra divina, eu posso não estar sabendo até então, mas a partir de hoje, todos nós aqui nessa corrente, estamos sabendo que estamos, então, também indiretamente, ou até agora com o conhecimento, né, mais diretamente sabendo que estamos também agredindo a figura do Criador. E aí, para que serve uma mensagem como essa? Para que quando eu hoje fizer as minhas escolhas e escolher as minhas palavras, escolher as minhas decisões, fazer as minhas escolhas cotidianas, eu me lembrar disso. Que se eu agredir, por exemplo, a moça do caixa do supermercado, que eu for lá e não der um bom dia para ela, ou eu percebi que ela não está muito bem humorada, eu também não fizer nenhuma questão de tratar bem ela, fala, ela tá mal-humoradinha aí, ela que se dane também, não tô nem aí, vou, fecha a cara aqui também, eu pago minha compra e vou embora. Se a gente não tiver um desenvolvimento de sensibilidade pela dificuldade do outro, nós estamos mostrando para a obra divina que nós não estamos preparados para merecer viver em um mundo regenerado. Porque quando nós estamos com alguma dificuldade, os benfeitores se achegam de nós. Mesmo que nós não peçamos, que nós não façamos nenhum pedido a eles. Eles se achegam, eles cuidam da gente, porque eles nos amam, eles querem nos ver bem. Enquanto nós não tentarmos copiar essas figuras maravilhosas que estão ao nosso redor de maneira invisível e que não se demonstram claramente, não vêm aparecer visualmente, não falam seu nome, não agem de uma maneira a cultuar a sua personalidade, ou seja, um anjo não aparece para você e diz assim, olha, Oceander, eu sou o anjo aqui, vamos pôr um nome aqui, eu sou o Gabriel, e eu percebi ontem que você estava com alguma dificuldade aí gástrica, você estava com um pouco de má digestão, e eu providenciei para você aí, viu, um remedinho aí, e você está se sentindo bem hoje aí, é graças a mim, tá? Os anjos não fazem isso. Eles não fazem assim, eles não mostram o que eles fizeram, mas em muitas circunstâncias, dependendo do nosso merecimento, eles agem assim. Você tem dúvida que é possível que nessa madrugada você tenha sido operado, por exemplo, de algum problema que você tem? E talvez você não está nem sabendo, não está ainda perceptível? Você duvida que eventualmente, como a dona Isabel aqui, mãe da Estela, me contou já que se sentiu sendo operada de madrugada, ela falou assim que sentiu sendo operada na cabeça, né? Uns anos atrás aí, não foi? É, ela tem até uma cicatriz, assim. É, então a dona Isabel já foi operada já, e só que ela sentiu, né? Ela percebeu. Ela não viu quem era que operou, mas ela sabe que houve uma intervenção. Ela sabe que houve alguém acima dela que lhe beneficiou. Então, assim, é assim que os anjos agem, é assim que os benfeitores agem. Eles vêm, fazem o que tem que fazer, e fazem com carinho, e vão embora. Não deixam ali nenhum currículo ali, olha, então, quem veio te operar aqui foi o fulano de tal, da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, a equipe ali do Vale ali das Flores, aqui, da Colônia Espiritual, aqui Fabiano de Cristo, eles não fazem propaganda deles, eles fazem de uma maneira amorosa e bem discreta. E pode chamar até de outro nome, que eles não vão me lembrar, né? Ó, São Judas Tadeu veio me salvar. Foi, eu tenho certeza que foi uma da Santa Maria Clara que veio aqui e me operou essa noite. Aí o Bezerra falou, não, me Pois é. lembrei, não vou mais ajudar também. Pois é, então, os benfeitores fazem assim. E nós temos, então, por questão de inteligência, até não é nem de bondade, diante desses fatos aqui que a gente está aprendendo, começar a desenvolver esse tipo de atitude em nós também, de agir de maneira sutil, de uma maneira discreta, tentando ajudar as pessoas. Então, por exemplo, usando o exemplo da moça do caixa do supermercado, você percebeu que ela está com o rosto meio fechado, ela não está com cara de bons amigos. Que tal você fazer uma pequena reflexão de 30 segundos, mais ou menos assim? Será que ela está com algum problema de saúde?
Será que ela tem algum filho doente que nesse momento está sendo cuidado por alguém, uma parente dela, alguém que está fazendo um grande favor para ela? Será que ela pode estar com risco de ser mandada embora e ela está percebendo que aqui a coisa está meio feia, né? O supermercado aqui não está indo muito bem das pernas e ela está com medo de ser mandada embora? E aí você pode até pensar também assim, mas também não precisa ficar com essa cara fechada por isso, né? Eu não sou obrigada a... A gente sempre vai dar uma desculpa de como não progredir. Eu não sou obrigado a ficar também aturando ela. Se ela tá com problema, é problema dela. O que eu tenho a ver com isso? Eu tô aqui pagando minha compra, ela não é... Eu não sou obrigado a ficar aguentando alguém de cara fechada. E aí eu te pergunto assim, será que... Será que se a gente tivesse no lugar dela, a gente não... Nós, né, não ficaríamos muito felizes se alguém pelo menos nos tratasse com um pouquinho mais de dignidade, com um pouquinho mais de bom humor, um pouquinho mais de compreensão? A resposta é sim. Em dias difíceis, você que está me assistindo, você já passou por dias difíceis? Aliás, alguns de nós estamos passando por dias difíceis. Você fica muito contente, não fica? Quando alguém te trata com dignidade, com respeito, com paciência. E sem esse tipo de atitude, não dá para dizer que nós somos indivíduos caridosos, só porque a gente leva alimentos em uma instituição, só porque eu faço ali contribuição todo mês de, sei lá, de alguns reais lá para a obra na qual eu trabalho, por exemplo, na minha casa espírita, eu destino lá tantos reais todo mês, eu contribuo ali certinho, eu colaboro ali no pessoal da Igreja Católica que vem passar aqui com a sacolinha pedindo doação de alimentos, eu dou ali 1 litro de óleo, que o óleo tá caro, né? Eu tô dando 1 litro de óleo ali toda vez que o pessoal passa. Quer dizer, você pode estar sendo um excelente e caridoso indivíduo na parte material. E já é uma grande coisa, com certeza. Tem gente que não faz isso, né? Tá sobrando, jogando fora, deixa estragar, mas não doa para ninguém. Agora, se você consegue ser um indivíduo que pratica esse chamado aqui, ó, o maior mandamento, que é fora da caridade, não há salvação, você já está entendendo qual foi o intuito do Cristo ter aqui encarnado, ter trazido essa mensagem de mútua cooperação, de olhar fraterno para os seus irmãos, de compreensão de que quando você ajuda alguém, você está colaborando com você mesmo, porque esse alguém faz parte da coletividade que você está inserido. Portanto, posso dizer sem medo de errar aqui para vocês, se eu sou um indivíduo agressivo no trânsito e eu buzino para alguém, xingo, fecho a pessoa, praguejo, ofendo, eu deixo alguém nervoso, né? Porque essa pessoa que eu estou ali, que virou meu alvo, ela está sabendo que eu estou fazendo isso. Ela está ouvindo os meus xingamentos, ouvindo a minha buzina, ouvindo, percebendo a minha forma agressiva de dirigir, jogando o carro em cima dela e tal. Quem manda que sou eu. Eu posso dizer para vocês aqui, mas sem medo de errar, que o nervosismo que eu causei, a angústia, a tristeza, sabe, a mágoa que eu causei naquela pessoa no trânsito, que eu não sei quem é alguém que eu nunca vi, eu olho lá e falo, não conheço essa pessoa aí mesmo. Você pode ter certeza de uma coisa: o mal que você causou nela, ele está te circundando agora. Ele está gravitacionando em torno de você. Até porque você sente isso no teu físico, né? Com certeza. Você fica sensação de estômago, queimação, às vezes dá uma dorzinha de cabeça, pressão arterial sobe, aí você corre na farmácia, corre lá no médico. Ai, doutor, não tá adiantando não, esse remédio para pressão aí tá meio fraco, viu? Só aumentar a dose, viu? Alguma coisa tem que ser feita. Ó, eu tô medindo minha pressão aí, tá sempre 16/10, 15/11. Eu tô assim, não sei o que está acontecendo comigo. Falo, pois é, talvez está havendo uma necessidade de um reparo espiritual aí, moral em você. Porque a medicação já não está mais dando conta, não está mais conseguindo controlar. Então nós precisamos pensar nisso. A falta de caridade produz doença no nosso corpo. A falta de paciência, a impetuosidade, a prepotência, como a Estela falou aí. A incompreensão, eu não compreendo o tamanho dos outros, não compreendo a dificuldade dos outros, eu não me coloco no lugar de ninguém. Ou então, quando eu me coloco no meu, como sendo eu, né? Quer dizer, mas eu,
Se eu tivesse passando uma circunstância dessa, eu não estaria com a cara fechada assim. Pois é, você já está mais evoluído, né? Quanto mais evoluído você é, mais obrigação Parabéns. de ser fraterno você tem. Quanto mais inteligência, mais obrigação de ajudar aqueles que não são tão inteligentes. O maior auxílio menor na natureza é sempre assim. Pois é, o Evangelho é muito claro em dizer: o maior cuida do menor, o mais forte cuida do mais fraco. Então, se você se considera alguém já mais forte, mais preparado, está na hora de você arregaçar as mangas e colocar essa tua sabedoria em prática. Porque senão ela é apenas a palavra morta dentro da tua consciência. Não deixe que o Evangelho seja a palavra morta na tua vida. Não aceite essa limitação, porque você mesmo se coloca nessa posição. Você que eu estou dizendo aqui, gente, não é você que está me assistindo, não. Somos nós, né? Eu não estou falando de ninguém, eu estou me incluindo junto. Então, toda vez que eu falar você, não se sinta aí, vamos dizer assim, acuado. Porque eu estou também no mesmo barco. Estamos juntos, nessa mesma empreitada. Isso que nós estamos falando aqui é para nós também, óbvio, né? Então, você que está me acompanhando, nesse momento, que ouviu a Estela falar aqui, que está aqui refletindo junto comigo, vai encontrar hoje pelo menos umas 50 oportunidades de amar o próximo, de desenvolver a sua caridade. Vai ser no seu tom de voz, uma mensagem de áudio que você vai mandar no WhatsApp. Vai ser daqui a pouquinho, quando você for ir no comércio da sua cidade, comprar alguma coisa, ali na loja de material de construção, na farmácia, na padaria, no supermercado, no açougue, no posto de gasolina, quando você for abastecer o seu veículo, você vai ter oportunidade de desenvolver a sua caridade com o seu semblante, com as palavras que você vai usar, com a maneira como você vai expressar suas palavras. Você pode desenvolver também a sua caridade com os seus pensamentos. Isso, porque tem gente que nem sai de casa, só assiste televisão. E aí? Você está em casa ilimitado, você não pode sair, você não tem carro, você não vai no supermercado, não vai fazer nada, você vai ficar só dentro de casa hoje. Ou então você mora numa zona rural aí, um local um pouco afastado. Você tem aí ao seu lado, tem as plantas que você está cuidando, que são seres vivos. São figuras divinas também, são criaturas de Deus. Tem os seus animais. Dificilmente alguém mora num local mais afastado e não tem um gatinho, um cachorro, né? Não tem um animalzinho aí perto, um passarinho, algum animal que você cuida aí, um louro, né? Não tem um papagaio, uma maritaca aí, enfim. Como que você está tratando esses seres? Você está amando eles? Se você estiver amando, saiba que Deus está ali. Lembre-se que você pode fazer as suas orações através da destinação de amor que você dá às criaturas divinas. É muito mais rentável, muito mais produtivo você tratar bem as criaturas de Deus do que você viver orando o dia inteiro. Eu oro o dia inteiro, mas na hora que termina a oração eu estou de cara fechada. Quer dizer, então não vai adiantar muito, sabe? A oração, ela serve para a gente se programar para agirmos melhor. Agora, se eu oro, mas eu continuo agindo do mesmo jeito, a minha oração não está tendo muita eficácia, não. E aí, meus amigos, para a gente finalizar aqui a nossa reflexão de hoje, o maior mandamento. Amarás a teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua intensidade, com todo o teu amor, e ao próximo como a ti mesmo. Como que você se ama? Você se ama muito? Você gosta da sua pessoa? Você cuida da sua saúde, cuida da sua individualidade? Então você tem que cuidar do outro da mesma maneira. Essa é a recomendação deixada por Jesus, não é uma coisa que nós estamos inventando aqui. Não é uma recomendação minha da Estela que a gente achou que é legal falar disso e nós estamos aqui recomendando uma coisa que nós mesmos com certeza não praticamos ainda. Né? Nós estamos aqui nessa busca também. Mas assim, o Cristo foi muito claro. Quer dizer, para amar a Deus, você precisa amar suas criaturas. Se você amar as criaturas, você já está amando a Deus. Mesmo que você seja um ateu, por exemplo. Ah, não acredito nesse negócio de Deus, não. É conversa fiada. Eu não estou atrás disso, não. Se você, então, ser um bom cidadão, mesmo que ateu, você está num ótimo caminho sendo trilhado. Não tem problema que você não creia em Deus. Ele não está preocupado que você não creia nele. Deus não tem melindres. Ele não tem desenvolvimento de um desejo de ser idolatrado.
Então, não me importa. Eu conheço muitos ateus que são pessoas maravilhosas e conheço religiosos que são muito infelizes, muito atrasados. São só religiosos. Frequentam isso, frequentam aquilo, participam disso, participam daquilo, uma atividade ali na casa espírita, na igreja católica, ou na igreja evangélica, enfim, seja lá onde for. Eu sou um assíduo frequentador de uma religião, porém, eu não sou assíduo frequentador de Deus, porque eu trato as criaturas dele com desdém, com desprezo. Eu sou a fofoqueira do bairro, né? Eu sou a maledicente da família. Eu sou o tio chato. Eu sou a cunhada insuportável. Eu sou a sogra que tá ali, ó, bisbilhotando, sendo uma detetive, né? Uma detetive que só aponta defeito, só não ajuda em nada. Quem somos nós no ambiente que nós estamos inseridos? Que nem eu fico pensando às vezes, será que eu sou o pai mala da Liv e da Lara? Será que eu sou o esposo inconveniente da Estela? Uma pessoa que sufoca, que ciumento, inveterado, desrespeitador, trato ela com o senso de que ela me pertence ou de que ela deve me servir? Que é assim que tem que ser, não é? Assim que eu aprendi com meu avô, com a minha avó. Faz aí comida aí, vamos. Quer dizer, ajo com machismo, né, com misoginia, que é o termo hoje bastante empregado aí por aqueles que desprezam a figura feminina ou a figura oposta do sexo oposto, né? Então, eu tenho que pensar muito nisso, sabe? Eu tenho que pensar se eu sou um bom amigo para as pessoas que me dão a honra da sua amizade, do seu companheirismo, as pessoas que frequentam a minha casa. Será que eu sou alguém que as pessoas têm satisfação de me encontrar quando vêm aqui à minha casa? Ou elas vêm mesmo por causa da Estela, né? Você vai, vou lá porque tem a Estela, né? Você, Ander, não serve para nada, não, mas Eu vou lá ver o cachorrinho deles, que o cachorrinho deles é legal. vão lá, a gente aguenta aquele Oceander lá, mas pelo menos lá tem a Estela que tá valendo a pena. Quer dizer, será que eu sou alguém que as pessoas não gostam muito de mim e vem na minha casa porque tem outra pessoa lá que é mais interessante que eu? Quer dizer, eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar se eu sou alguém apenas suportado. Eu não preciso nem ser amado, sabe? Mas se as pessoas estão só me suportando, tem alguma coisa errada comigo. Uma coisa errada comigo. E eu tenho que pensar muito nisso, sabe? Eu tenho que pensar se eu não estou agindo de uma maneira a ser descompensado naquilo que eu defendo. Então, diante de fatos como esse que eu falei agora há pouco, da gente condenar aí qualquer tipo de ato de desprezo da figura feminina, por exemplo, será que eu também não estou usando essa bandeira para agredir as pessoas de uma maneira coletiva, né? Como, por exemplo, meu amigo Renato lembrou aqui, que o feminismo que busca a igualdade, ele é louvável. Agora, o feminismo que despreza a figura masculina Com certeza. é um feminismo doentio. É uma luta nossa contra isso, gente. Pois é. Eu tenho duas filhas, né? Pois é, então isso não pode ser aceitado porque isso não faz parte da obra divina. Não. Você não pode desprezar negros, não pode desprezar brancos, não pode desprezar homens, não pode desprezar mulheres. Agora, se você levanta uma bandeira que despreza alguém, então quer dizer, que sentido tem isso é cristianismo? Sai de um lado, vai para o outro. Pois é, então é preciso a busca pelo equilíbrio e pelo respeito mútuo. Quando existe uma figura sendo desprezada, Deus não está ali. Então, se você trata mulheres, você que é homem, trata mulheres com desdém, você está errado. Se você é mulher e trata homens com desdém, você está errada. Isso é uma lei universal, uma lei de amor ao próximo, como está recomendado por Jesus. Não é uma opinião minha. Não. É apenas uma concordância com o ensinamento cristão. Ama teu próximo como a ti mesmo. Ah, não, só ama meu próximo foi igual eu. Se for mulher, eu amo. Ou então, se for homem, eu amo. Agora, mulher ou sexo oposto, eu desprezo. Gente, isso é uma insanidade. Isso é tiro no pé. Ainda mais nós que somos reencarnacionistas. Se adivinha o que você está programando para nascer, para reencarnar na outra encarnação aí. Adivinha qual sexo você vem. Aquele que você despreza. Não suporto gente pobre. Não gosto de pobre. Pobreza, ai, me dá coceira. Ah, filho.
Tem uma favelinha boa ali, ó, tá esperando. Próxima existência você tá lá, ó. Vai ter 12 irmãos ainda para ajudar. Viu? Pra você aprender como é que é. Ah, não suporto indivíduos. Não suporto homossexuais. Quem diz isso? Ah, adivinha o que você está programando? Então, tudo que você não suporta, tudo que você despreza, você está programando para você vivenciar, para sentir na pele como é que é a dificuldade. Então, vamos aproveitar a chance que a gente tem agora. Vamos usar a nossa sabedoria, a nossa inteligência e tratar as pessoas aqui, ó, dentro desse princípio do maior mandamento. Faz para o próximo aquilo que você gostaria que ele te fizesse. Trata todo mundo com respeito, com dignidade. E aí não vão ter mais bandeiras de causas. A única bandeira vai ser a da fraternidade, a bandeira da união, da igualdade. Esse pessoal, tome cuidado você aí com esse pessoal que deseja nos separar. Esse pessoal que quer separar ricos de pobres, brancos de negros, gays de heterossexuais. Esse pessoal está numa linha muito perigosa de um separatismo, criando muros e desenvolvendo fronteiras que não devem existir, que no futuro não vão existir. Que todos nós tenhamos a sabedoria de nos tratar mutuamente com dignidade, com respeito. Certo, gente? Era esse meu recadinho de hoje. Você quer dizer mais alguma coisa? Quer não. Não? Então tá bom. Vamos finalizar aqui então com a nossa oração, agradecendo mais uma vez a companhia de vocês. Quero convidá-los ao nosso momento de reflexão e de finalização do nosso estudo de hoje. Vamos lá? Lembrando aí que se você tiver com o seu copo com água ou a sua garrafinha, seu jarro, esse é o momento de você colocar próximo aí desse nosso encontro para que a bênção, eu vou até tomar um golinho aqui para que a espiritualidade amiga possa abençoar esse líquido precioso que é a água, né? Então vamos lá. Senhor Jesus Cristo, divino amigo e mestre, nós te abençoamos e agradecemos muito por mais uma manhã onde pudemos refletir sobre as lições do teu evangelho. E hoje, sem dúvida, mestre, tivemos aqui a plena convicção de que é necessário que nós derrubemos os muros que ainda existem em nós, os muros do preconceito, do radicalismo, da insanidade, da insensatez, do desequilíbrio, que esse separatismo, mestre, não possa mais adentrar em nossos corações, que nós deixemos de seguir aqueles que ainda levantam esse tipo de bandeira e passemos a erguer a tua bandeira, mestre, a bandeira da fraternidade, da união, do respeito, do coleguismo, quando não dá para ter ainda um amor muito bem desenvolvido, que pelo menos haja inicialmente um respeito, um silêncio, para que um dia vire um coleguismo, para que um dia vire uma fraternidade verdadeira. Estamos a caminho disso, a caminho da luz. Esse é o nosso desejo. Senhor Jesus, quero abençoar cada pessoa que nos acompanha com a nossa gratidão, com a nossa amizade, com o nosso desejo de que cada um possa, nesse momento, se sentir renovado e fortalecido na sua saúde física, diminuindo dores, fazendo desaparecer qualquer tipo de imperfeição física, melhorando o sistema circulatório, o sistema digestório, melhorando a fluidez dos seus hormônios, que cada pessoa que está aqui nos acompanhando possa ser abençoada com mais reequilíbrio orgânico, de modo que possam se sentir muito bem, muito saudáveis, que possam usufruir de um dia maravilhoso que está aqui iniciando para nós, nesse canto aqui do mundo, e que possam utilizar essas ferramentas abençoadas, no caso, o seu corpo físico, a sua inteligência, a sua voz, o seu olhar, a sua sensibilidade, utilizar para o bem de todos na sociedade em que estão inseridos. E esses nossos valiosos amigos possam receber o nosso carinho nesse momento, esses que estão nos acompanhando aqui ao vivo, e aqueles que nos acompanham em outro momento, que nos assistem aí em outra ocasião. Senhor Jesus, te rogamos a permissão para que estejamos aqui novamente na próxima semana, desejando permanecer fiéis aos teus preceitos, não desviando nenhum tipo de informação da tua conduta,
da tua maneira de agir, da maneira como o Senhor esteve aqui e se comportou diante das adversidades que surgiram no seu caminho. Que nós possamos tentar copiar você o máximo, Mestre. Não atirando pedras, não desejando destruir, não crucificando ninguém. Muitas vezes é melhor que nós sejamos os crucificados, então, mas que nós não façamos isso com ninguém. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, amigos espirituais, pela manhã inspirada e pela manhã feliz que nós estamos vivendo aqui. Desejamos acompanhar as pessoas que nos dão a honra da alegria, da amizade, que a nossa família possa ter satisfação de nos ter como membro e que os nossos amigos possam se sentir felizes com a nossa presença. Muito obrigado, Mestre. Obrigado, Deus, nosso Pai, e obrigado, amigos espirituais, sempre incansáveis e mesmo que invisíveis, discretos, nós percebemos a presença e a intuição incrível que nos orientam e que nos destinam. Na tua bênção, Senhor Jesus, que assim seja.